Vamos, então, fazendo as reflexões que nos cabem. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, né? A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perfeição é larga, e o caminho que conduz a ela é espaçoso, e muitos são os que entram por ele. Mas a porta da vida é pequena, e o caminho que a ela conduz é estreito, e poucos são os que o encontram. Mateus, capítulo 7, versículo 13 ao 14. Eu vou fazer a primeira explanação desse trecho, onde ele coloca: entrai pela porta estreita. Vamos pensar em nós. Como nos conduzimos quando temos um pensamento que produz uma vibração? Ela pode nos proporcionar algumas questões que nos tragam prazer. E aquele prazer nós vamos expandindo e esquecemos da nossa evolução. Não é que a porta estreita seja algo que vai nos aprisionar, não vai nos apertar, que vai nos sufocar. Não é isso. É lembrarmos que ao produzir um pensamento, produzimos ondas vibratórias. Se eu produzo ondas vibratórias, vou estar conectado com aquela situação ou com aquele mundo que eu quero estar conectado. Portanto, muitas das vezes, eu posso estar escolhendo uma felicidade que são mais pelas paixões que estão à minha volta do que a necessidade da minha própria evolução, na qual eu me comprometi, nesta reencarnação, fazer. E aí vem a questão. No bom sentido da palavra, na hora que assinei o contrato e bati o carimbo da caneta, está assinado, eu estava preparado. No entanto, ao estar no mundo de expiação e prova, eu novamente me levo, né, ou me entrego às antigas paixões. E aí, lá no contratinho, eu comprometi comigo mesmo, né, não com o outro, mas com o próprio João, que estaria me desfazendo daquelas mazelas. E aí é que entra a porta estreita. Porque eu vou ter que expurgar aquilo que um dia foi a minha queda. E isso, muitas vezes, sufoca, porque você quer voltar naquela vida que, em um determinado momento, te traz lembranças de prazeres. Quando caminhamos para a evolução, quando caminhamos nessa compreensão, quando tomamos consciência disso, o que nos acontece? Você para, pensa e começa a olhar o outro no seu primeiro princípio. Amar. E aí, como amar alguém se ainda você não conseguiu se desfazer de mazelas que muitas vezes são egoístas? E aí, o aperto. Aí o sufoco. Porque para amar,
tenho que perdoar. Para perdoar, não posso ter sentimentos rancorosos, de ranço, de desprezo. Percebem? Isso não é no sentido, a porta estreita é difícil de passar. Não é questão de ser difícil. É simples e é fácil. Desde que eu me comprometa à minha própria evolução. Eu não estou dizendo que do dia para a noite a gente vai começar já a perdoar, É um processo. É um processo. Por isso estamos aqui reencarnados novamente. Para expurgar aquilo que um dia nos fez cair. Então, muitas das vezes, o que é mais fácil? Passar pela porta larga. Aí eu falo, também, como posso? E aí eu jogo toda a culpa no outro. Porque aí a porta fica mais larga. Dá um respiro. Porque o culpado é ele. Não sou eu que preciso fazer a evolução. É ele. Ele que não entende. É ele que... E tudo vai na costa do outro. Quando eu deveria estar amando ao meu próximo. Mas, quando nós falamos também amar-se, não é no sentido egoísta. Mas vamos pensar. Se eu assino um contrato, me comprometi nessa evolução, me comprometi nessa reencarnação, ter a compreensão dos ensinamentos de Jesus. Por que eu não consigo me amar a um ponto de entender que esta reencarnação, para o João, é essencial? Percebe que quando nós falamos amar-se, né? Amar-se, não é no sentido egoísta, mas é entender que você, ao passo que se propõe a uma evolução, está se amando. Porque ao voltar para o mundo espiritual, voltará mais leve. Mas jogo a culpa no outro. Qual é a vibração que eu tenho? Ainda é egóica. Se é egóica, eu vou continuar nessa reencarnação acostumado com aquela vibração que um dia me fez a queda. Eu estou me amando? Não estou me amando. Estou me compreendendo? Não estou me compreendendo. Por que não estou me compreendendo? Porque naquele momento, no mundo espiritual, eu me comprometi comigo mesmo que estaria evoluindo. Percebe aonde está o se amar? E aí eu falo o seguinte, mas o mundo de expiação e prova é muito difícil. E começo novamente a lastimar o mundo no qual eu estou, por N razões que aqui não cabe colocarmos, mas no sentido, cada um traz à tona angústias, decepções, frustrações, amarguras. Cada vez que eu fico nessa vibração de amargura, de tristeza, de sofrimento, o que está acontecendo? Estou deixando de evoluir. Mas, se eu entendo todo esse movimento, eu falo, opa, pera lá. Aquele lá que me magoou, o que ele fez que me magoou? Deixa eu ver. Deixa eu me sentir. Deixa eu ver quem eu sou. Quando eu falo, deixa eu ver quem eu sou, aí a porta é estreita, porque vai te apertar. Porque você vai ter que reconhecer em você as mazelas que têm que ser expurgadas. Mas, ao se reconhecer, ao se conhecer novamente, você respira, olha para o outro e começa a amar. O que é isso? Uma expansão vibratória de amor.
se é uma expansão de amor. Você começa, então, a ter para com esse mundo de expiação e prova um outro olhar, que não é mais um olhar, talvez, de rancor, de angústia, mas é um olhar de entender que é uma escola para todos nós. E uma vez nessa escola, eu também estou para aprender e ensinar. Uma vez que eu estou numa escola, que é este mundo, eu estou para aprender e também a ensinar. Como que eu vou ensinar? Pelas minhas atitudes. E aí, novamente, olha, parece que fica estreito. Porque você passa a se vigiar nas suas atitudes, na forma de se expressar, na forma de como falar com o outro, na forma de como olhar para o outro. Todo esse movimento faz parte da evolução. Agora, se eu vejo o mundo de outra forma, aí a porta é larga. Porque eu vou ver o mundo dentro das minhas paixões e eu vou para cima do outro como um trator. Então a porta é larga. Porque não há o compromisso da evolução espiritual. Porque daí, mas o outro, né, que veja a vida dele, eu vou ver a minha vida, e vou embora. Chego no mundo espiritual. O que tenho eu a oferecer em prol do próprio João, se nada fiz enquanto encarnado para o próprio Espírito, né, que hoje se chama João? Nada. Percebe? Vivi na porta larga. Então veja, retomando o Evangelho. Entrai pela porta estreita. Portanto, entrai nesse processo de se autoconhecer e se autodenominar você capaz de conduzir a sua vida nessa evolução. Quando eu entro nessa porta estreita, é no sentido de eu estar me conhecendo e ver as necessidades que eu tenho de expurgar as mazelas. Não se faz isso numa única reencarnação. Eu não estou dizendo que nesta reencarnação já será feito isso. Mas é o processo. É o processo de começar a me entender, de me conhecer. O Evangelho continua. Porque a porta da perdição é larga. Percebe que a porta da perdição não é no sentido de você se perder no mundo profano. Não é nesse sentido. É você se perder para você mesmo quando retornar para o mundo espiritual. Porque nada vai ter para oferecer. Olha, porque a porta da perdição é larga. Foi o mundo que lhe fez lhe perder? Não. Mas se eu não tivesse isso, se eu não tivesse aquilo, eu acho que eu não teria ido. O livre-arbítrio é de cada um. Não é o mundo que vai me fazer me perder. É a própria necessidade de eu me reconhecer como num processo de evolução. Se eu não me reconheço nesse processo de evolução, eu vou buscar aquilo que são vibrações que eu me compartilho com vidas passadas, falo que é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu gosto, é isso mesmo que eu sinto, e aí eu vou. Percebe? E o Evangelho continua. E o caminho que conduz a ela é espaçoso. Por que ele é espaçoso? Porque eu me reconheço naquela vibração das vidas anteriores. Por isso que eu me sinto confortável. Porque eu não me sinto, não que seja obrigação, não me sinto na responsabilidade de ter que mudar. Daí é espaçoso. Me sinto, né, naquele espaço que eu já conheço, que já me pertence, não tenho que mudar nada. Percebe?
Não é uma questão de espaço físico, de ambiente, mas é de entender que esse espaço está numa questão também de vidas anteriores, de vibrações, daquilo que está nos conectando. É esse o espaço. A partir do momento que eu reconheço um outro espaço no qual eu tenho que aprender a perdoar, no qual que eu aprendo que agora é a hora da compaixão, que é o momento da misericórdia, e ainda eu estou nesse movimento de aprendizado, isso parece que me aperta um pouco. Trazendo um exemplo um pouco mais, talvez, próximo daqui, para que a gente possa ter uma referência, se assim posso dizer, quando iniciamos os nossos primeiros momentos de pegar um lápis para aprender a escrever na escola, a dificuldade que é. Na minha época particular, né, tinha aqueles cadernos que era tipo deitado, né, deitado, que você tinha que fazer chuvinha, fazer um monte de rabisquinho para aprender a segurar o lápis. Era um caderno, mas não é caligrafia, acho que era caligrafia, não vou lembrar o nome, caligrafia, né? Porque você tinha que aprender o movimento daquilo. Era fácil? Não, porque você não sabia. Às vezes você queria pegar com a mão esquerda, alguém falava, não, mas não pode pegar com a mão esquerda, tem que ser com a mão direita. Aí você ia com a mão direita, não conseguia, daí voltava com a mão esquerda. Até que você aprende a segurar o lápis. Aquele momento do caderno não é uma porta estreita para aquele aluno. Imagine na hora que a professora falava, pegue na mochila de vocês, ou na bolsa de vocês, o caderno de caligrafia que vamos treinar. Para quem não tinha habilidade, o sufoco. Depois aprendido, tranquilo. Então é nesse processo que muitas vezes se faz a porta estreita. Quem aprendeu a perdoar vai sentir que a porta é estreita? Não. Porque isso já é nato, já está nele, dentro desse processo de evolução. Quando nós olhamos, por exemplo, uma vida como foi a do Chico Xavier, podemos imaginar que para ele a vida também foi muito difícil. Questão de saúde, também questão de família, assim por diante. Mas se perguntasse, talvez, diretamente para o Chico, e aí, Chico, sua vida é muito difícil? Provavelmente ele diria que não. Perante os nossos olhos, nós, sofrimento. Mas por que para ele não era difícil? Por que para nós, então, tem essa porta estreita que nos sufoca? Porque estamos num processo de aprender a perdoar o outro. Tem uma passagem do Chico, eu não vou me lembrar toda a história, mas ele está psicografando a mãe, né, que ali está à sua frente, lê a carta, acha que tudo aquilo é uma bobagem, é uma mentira, e ele gospe na cara. Lógico, o Chico fica triste, fica talvez ali um pouco ressentido, mas compreende ainda a dor daquela mãe. Tem uma outra irmã Dulce, um espírito também de grande luz. Tem um filme, para quem não assistiu, um filme muito bonito. Ela vai pedir, no bom sentido da palavra, esmola. E aí ela pede para uma determinada pessoa, e essa mão estendida lhe gosta na mão dela. E ela lhe diz, isso é para mim. Agora esse é para os meus pobres. Para nós, passar por essa porta, essa é a questão. Percebe onde fica a porta estreita?
Aonde está o espaço? O meu espaço, na hora que o outro cuspiu, vai aonde? Na vida anterior. Consigo perdoar? Qual seria a minha reação que vem à tona? Aí a porta é estreita, porque aí eu tenho que trazer para nessa reencarnação aquilo que eu me propus a fazer. Perdoar. E amar aquele que ainda não conseguiram compreender os ensinamentos de Jesus. Se eu estou numa escola, cabe a mim ensiná-los. E para ensinar, paciência, tolerância e muito amor. Muito amor. Porque você tem que compreender que o outro nem sempre vai estar em uma sintonia na qual lhe permita a compreender o que você está dizendo a ele. Por isso do amor. Então, continuando aqui o Evangelho, que conduz, né, a ele o espaço, e muitos são os que entram por ele. Mas a porta da vida é pequena, e o caminho que a ela conduz é estreito. A porta da vida, eu acredito que aqui talvez podemos fazer uma reflexão, que são as nossas reencarnações. Vamos trazer nesse pensamento. É curto. Vivemos, talvez, no máximo, dentro daquilo que possa se imaginar, uns 80 anos. Mas quando passamos a viver? Né? Percebe? Quando que eu começo a ter consciência realmente desse processo reencarnatório? Então, muitas vezes, essa vida ela pode se tornar muito curta para tanto aprendizado que eu tenho. E por ser tão curta, eu tenho que ter essa consciência desse movimento. Claro, haverão outras tantas reencarnações. Mas, diante de tantas outras reencarnações, tantas outras eu também já estive. E talvez não tenha compreendido. Percebe? Quantas, né, tantas outras eu já estive e não as compreendi. Da forma como hoje estou me propondo a conhecer. A vida é curta hoje, para alguns, então eu vou viver intensamente. Ainda mais hoje, dentro da questão, né, dos vídeos curtos, que no máximo você consegue ouvir 2 minutos. Passou disso, já traz tédio. Já traz, percebe? Então, essa questão da vida é curta, eu preciso aproveitar a vida. Só que vai aproveitar a vida dentro de uma vibração da porta larga. Aí eu tenho que, amanhã, não sei, fazer tudo. Percebe? Se essa pessoa está vivendo dessa forma, muitas vezes talvez não esteja nem conseguindo respirar, no sentido de ter consciência da sua própria vida. Pela intensidade que ela coloca na sua vida, chega à noite. O que ela fala? Nossa, estou cansado. Nossa, que dia difícil que eu tive. O dia foi maravilhoso. Ela que se autoflagelou. Talvez trazendo preocupações que seriam para ser aprendizado, e ela os descartou de uma forma de desprezo. Porque para ela, no momento ali, a questão talvez mais egóica lhe fizesse mais sentido do que necessariamente um processo de evolução daquele aprendizado. Mas, como ela não tinha tempo, quando a gente para e começa a refletir sobre a vida, né, é muito interessante, porque hoje, se
parássemos e pensássemos, nossa, eu vou ficar 1 hora hoje ou amanhã, no dia de domingo, eu vou tirar 1 hora para ficar ouvindo uma palestra do Divaldo, que está lá no YouTube, ou uma outra palestra, mas vou dar esse tempo para que eu possa, de fato, fazer reflexões. Programa e começo. 5 minutos depois, já estou desesperado que eu preciso fazer alguma coisa, senão vou perder o domingo. Esse exercício, esse movimento, é o que vai auxiliar a entender a porta estreita. Talvez comece com 5 minutos, vai para meia hora, e depois, quem sabe, consiga terminar uma palestra inteira, talvez de 1h30. Muitas vezes são as palestras do Divaldo. Eu vou me dar o direito de tal hora ler um livro espírita, um romance. Se permita, de fato, estar naquele momento junto com aquele aprendizado, com aquele livro. Não pode ser de uma forma, eu li esse ano, nossa, olha, já no meio do ano já estou lendo, já li uns 10 livros. Já estou pegando um outro lá que estou gostando. Tá bom, já vai embora. Ela nem fala o livro que ela leu, ela nem fala sobre o quê, mas já foi embora. Esse parar para essa pessoa não é uma porta estreita? Qual é o espaço que ela está? Não é a expansão no sentido, olha, vou vivendo. Esqueceu do compromisso que ela se fez quando pediu para estar reencarnada. Continuando o Evangelho, e agora no item 4, coloca o seguinte. Alguém lhe fez essa pergunta: Senhor, poucos serão salvos? E ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai. Então, é difícil assistir 1 hora de palestra espírita. Se esforce. É difícil ler um livro com atenção. Se esforce. É difícil ouvir palavras que nos magoam e não querer devolver uma boa resposta. Se esforce. Então o próprio Evangelho já fala. Se esforce. Por isso que é porta estreita. Porque eu tenho que mudar a minha vibração. Porque se eu não mudar a minha vibração, como é que eu vou fazer? Talvez como era no passado. Vamos pensar algumas pessoas que, às vezes, convivendo, nos dizem o seguinte: comigo não tem essa, não. Falou, tomou de volta. Então percebam que naquela sua atitude, que a pessoa muitas vezes pode ter falado alguma coisa, mas você entendeu que naquele momento a pessoa está um pouco alterada, está um pouco chateada com alguma coisa, enfim, e a compreendeu. Você não teve a necessidade, naquele momento, de dar, entre aspas, como o outro pessoa, uma resposta à altura. Mas o outro que está muitas vezes do seu lado, seja no trabalho, onde for, já quer mostrar para você que não é assim que vive. Que se vive é o seguinte, não deixa de se fazer você de bobo. Tem que dar uma resposta por ele no lugar dele. Mas ele se esquece que você está buscando o seu lugar no mundo espiritual. Você não está buscando o seu lugar neste mundo.
não pertencemos a esse mundo. Pertencemos ao mundo espiritual. Então, dar uma resposta no outro para mostrar que eu, né? Não. Para o outro, talvez seja essa necessidade. A partir do momento que eu tenho uma conscientização, estudo o Evangelho, estudo as obras básicas, tenho que, naquele momento, realmente ser colocado à prova, exercitar aquilo que me cabe. Esforçar. Qual é o momento que eu vou me esforçar? Na prova. E não é uma questão de tirar 10 nessa prova. É uma questão de a gente poder entender que estamos em processo de evolução. Então vejam, quando ele coloca, né, esforçar, e continua, né? Pois eu vos asseguro que muito tentarão a tentada e não conseguirão. Não é no sentido de que o outro vai ser punido, porque disse a você, eu já daria uma resposta que colocaria ele no lugar dele. O que o Evangelho está dizendo é que, olha, esses ainda não entrarão, porque a vibração deles ainda não se faz numa conexão com o amor. Ainda se faz numa vibração egoica. Portanto, terão que ter tantas outras reencarnações para ainda esse aprendizado. Tal como nós. João, mas a gente vai continuar convivendo com essas pessoas? Se for necessário, sim. Mas como assim? Para ensinar. Para ensinar. Então, não é uma questão de você estar num mundo que você fala, mas as pessoas não compreendem. Não? Elas estão no mundo dela, no sentido do vibratório, como nós estamos junto delas também para aprender. Porque quando eu percebo que eu respeitei o outro e ele me, entre aspas, me faz uma provocação para dar a resposta e eu consigo entender também esse momento dessa outra pessoa, o que eu estou conseguindo? A minha evolução. Porque consigo compreender tanto a um como ao outro. Vamos pensar o seguinte. Eu estou sozinho. E a pessoa me feriu. Mas aí eu consegui compreendê-la, amá-la, entender que é o momento dela, que ela está chateada, assim por diante. Seguimos o caminho. Digamos que eu fui bem nessa prova. Porém, a pergunta de baixo vem o quê? O outro. Bom, então aqui nessa pergunta aqui você foi bem, passou. Só que quero ver se você está bem mesmo. Aí vem o outro e me faz a provocação. Se fosse comigo, eu já daria uma resposta. Aí você fica, puxa vida, né? Eu acho que eu sou trouxa mesmo, né? Devia ter dado, sim, o outro também aprenderia. Pronto. Reprovei. Percebem? Então, quando eu consigo compreender esse, tenho certeza, vai vir uma terceira pergunta para passar para a prova de novo. É sim. Esforçai-vos. Nem todos conseguirão. Mas você, conseguindo, você vai avançando na sua evolução. Por que nós estamos? Para que esse também possa me ajudar. Uma vez que eu compreendi esse, talvez agora eu tenha que compreender o outro. Quando esse faz, digamos assim, uma inserção para que eu caia em vibrações anteriores minhas, eu consigo me fortalecer. Então, às vezes, eu quase que certeza, sempre quando estamos nesses momentos, são para o aprendizado. O difícil é respirar, trazer uma respiração, trazer o equilíbrio para compreender o momento. Uma vez compreendido, a nossa evolução lá na frente vai se dar de outra forma. Talvez
em um outro momento da vida, virão outras provas que não serão mais desta forma, porque eu já consegui passar por estas. Bem, eu vou, já para finalizar, vou ler o último. Não conseguirão. Enquanto o dono da casa tiver... Quando o dono da casa tiver entrado e fechar a porta, e vós, estando fora, começares a bater, dizendo: Senhor, abri-nos. Eles vos responderá: eu não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos em tua presença, e vos ensinastes em nossa praça pública. E eles vos responderá: não sei de onde sois, afastai de mim, todo vós, que cometeis a iniquidade. Não é no sentido de nos afastar, é que as vibrações não se correspondem. Não é que Jesus está falando: não fique perto de mim. Não é nesse sentido. Mas aqui não dá para você ficar, porque a tua vibração ainda não é possível. João, mas como assim? Para encerrar. Vamos, para quem assistiu o filme do André Luiz, para entender esse último trecho que eu li. Você tem o André Luiz em uma colônia nosso lar. No entanto, a mãe de André Luiz está em uma outra colônia, numa outra instância. André Luiz pode ir lá, não, mas ela vem até André. Da mesma forma como ainda o pai do André Luiz está em uma outra dimensão. Percebe? Não é o afastar no sentido, não chegue perto de mim. É vibração. Compactuar essas vibrações. Percebe? Então, quando passamos pela porta estreita, no sentido de expurgarmos as nossas mazelas, podemos alcançar vibrações celestiais. Muito obrigado pelo convite da casa para essa tarde de sábado e agradeço a todos por me ouvir. Gratidão. Como sempre, nós aqui agradecemos, João, muito obrigado pela sua dedicação no preparo da palestra, por todas as reflexões que você nos trouxe. Certamente vamos voltar para os nossos lares, refletindo bastante sobre as nossas portas estreitas e como seria a melhor forma para atravessá-las, não é mesmo? Nos tornando cada dia melhores. Muito obrigado, João. Nós vamos, então, agora para a nossa segunda parte, para a transmissão dos passes. Mas antes, eu vou me despedir de todos vocês que nos acompanham, dos seus lares. Lembrando que durante a transmissão dos passes, todos serão beneficiados. Esperamos estar juntos novamente na próxima semana, nos próximos sábados, e que todos tenham uma semana de muita paz.